Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre os continentes, algumas características bem importantes que diferenciam um continente do outro, trazendo a ideia da formação dos continentes até a distribuição atual e exemplos de alguns continentes com as suas características. Importantíssimo entender isso, porque é um conhecimento básico para depois desenvolvimento de outros estudos de geografia. Então, nesse sentido, nós pensamos ali. Vocês sabem onde se localizam a Ásia, a Oceania e a Antártida? Vocês conhecem alguma característica desses continentes? Então, entendendo toda essa ideia de como se formou e como se distribuíram os continentes e quais são as características específicas destes que estão relacionados aqui, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Então, nós temos, primeiro, a ideia de formação dos continentes e distribuição. No início, eles eram um único bloco chamado Pangeia, que se dividiu a partir da movimentação tectônica. Então, o movimento das placas tectônicas, devido à dinâmica interna, o calor do interior da Terra, do magma, faz a movimentação dessas placas e a partir daí, o que era um único bloco se rompe e vai se dividindo em mais pedaços. Essa divisão, então, é o que a gente chama de distribuição dos continentes. E aí nós temos algumas características de localização, de aspectos dos países, de informações que são específicas de cada continente. Nós temos 6 continentes, né, na divisão: a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártida e a África. São os 6 continentes. E aí nós temos aqui o exemplo da Ásia. Então, quando eu penso na localização geográfica, no mapa mundi, é essa distribuição que a gente vai ter. A América, que aqui está apresentada com a sua subdivisão, né, em América do Norte, Central e do Sul. A África, a Europa, a Ásia, que é o maior continente em extensão, né, já falando dele, em extensão e em população, a Oceania e a Antártida. Então, são as 6 grandes áreas, as 6 grandes massas de terra do planeta. Não é definitiva essa distribuição. Pode ser que daqui a milhões de anos a gente tenha novas características de distribuição. Mas temos que entender que é um processo bastante demorado, não é algo veloz. Não é de um dia para o outro que acontece essa distribuição dos continentes ou que aconteceu ao longo da história da Terra. Temos que pensar que é o tempo geológico, que dura milhares, milhões ou bilhões de anos até para que aconteçam mudanças significativas. Então, a distribuição dos continentes também demorou milhões de anos para acontecer, desde o que era Pangeia até a subdivisão em Laurásia e Gondwana, que eram 2 grandes blocos ainda, e aí depois isso continua se fragmentando, se dividindo em pedaços e chega no que nós temos hoje em termos de continentes. E aí a Ásia aqui destacando a divisão política, então os países que compõem o continente asiático. Nós vamos ter a Rússia, que é o país mais extenso do mundo, que uma parte está na Ásia e tem um pedacinho ali na Europa. Nós temos a China, o Japão, que são exemplos de países que fazem parte do continente asiático. Nós temos a Oceania, que muitas vezes confunde-se a área do que é a Austrália com toda a Oceania, porque a Austrália representa 90% do território da Oceania. Então, o restante são formados ali por conjuntos de ilhas. E ali nós temos a localização no mapa mundi do continente Oceania. E aí nós temos também a Antártida ou Antártica, que é a região mais fria do mundo, onde tem as menores temperaturas e não tem população fixa. Também é um dos grandes continentes aí, das grandes porções de terra do planeta. Nesse vídeo nós falamos sobre os continentes, suas características e a formação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.